Paulo Raul Martins, eu sou advogado e presido uma comissão da Ordem dos Advogados chamada Comissão de Assuntos Jurídicos das ONGs e outras entidades de interesse social. Sou professor com a Cláudia Dembé de Responsabilidade Social e Terceiro Setor da FRJ e advogo nesse campo. Advogo no campo da sociedade civil organizada, tenho feito projetos, tenho sido testemunha profissional de projetos de desenvolvimento local há muito tempo. Quando eu conversei com o Gilberto sobre isso, ele falou assim: bem, porque você tem uma experiência na CDL, da Secretaria Municipal do Trabalho. Eu queria levantar 4 experiências com relação a esse negócio de desenvolvimento local. A primeira experiência foi aquela que o Gilberto me pediu para falar, foi a experiência na Secretaria Municipal do Trabalho. Eu trabalhei com o pessoal da Secretaria Municipal do Trabalho nos últimos 6, 8 meses de gestão, na gestão André Urani, com o governo Conde. A Secretaria Municipal do Trabalho era uma secretaria praticamente sem orçamento e era uma secretaria que tinha muita pretensão de projetos demonstrativos e articulação. E esse projeto que o Gilberto estava falando, o projeto das CDL, os comitês ou comissões de desenvolvimento local. O André tentou juntar e falou assim: ele partia do princípio, eu acho que o princípio certo, de que no Brasil a gente tem uma curiosa conjunção assim, a doença e o remédio partilham do mesmo espaço, na mesma sala, se chocam o tempo inteiro e não conseguem se conversar nem se ouvir. Então você tem o recurso do lado da favela, você tem o pessoal de classe média organizado e do mais do lado. Por exemplo, eu moro numa região bem classe média alta do Rio de Janeiro, do lado de uma favela, que é classe média baixa nesse momento, mas que a gente não se comunica de jeito nenhum, a gente só ouve o barulho enorme que eles fazem, quer dizer, eles têm fábricas do lado e empresas enormes do lado de comunidades extremamente, gritantemente necessitadas, como por exemplo, se você olhar para Duque de Caxias, segunda maior arrecadação do estado do Rio de Janeiro, pousada em Duque de Caxias, feito um disco voador, todo o complexo de petroleiro da refinaria da Reduc, da refinaria Duque de Caxias, extremamente rico, rio pobre e tudo mais, e a população de Duque de Caxias extremamente pobre. A gente divide o mesmo local, pobreza, riqueza, doença e remédio. A gente precisava de algum jeito de comunicar essas pessoas. E aí ele tenta fazer a junção dessas pessoas. O problema foi o tempo, né? De universidades, empresas públicas, empresariado, lideranças comunitárias, sociedade civil organizada, as ONGs, essas coisas, para discutir como é que a gente se envolvia, como é que a gente conseguia fazer isso aí. E como o tempo era exíguo e ele não tinha orçamento e estava no final do governo, ele faz isso em 2 regiões, simplesmente da cidade, Zona Norte e Zona Sul, que não dá certo. De fato é impossível você fazer isso em um projeto de governo. O que é curioso, que eu acho que ele foi uma sensibilidade, e uma sensibilidade que não caminhou. Por que não caminha? A gente chega no final do governo com reuniões bastante interessantes, adentra o governo novo com esse pessoal ainda se reunindo, e a gente vê toda a estrutura ligada, de certa maneira, ao aparato formal do Estado, seja empresas públicas, seja inclusive o sistema S, todo mundo de uma maneira bastante vacuosa saindo do espaço, né? Se diluindo, não querendo se comprometer. E aí como é que vai ficar o empresariado? A sociedade civil fica geralmente sozinha lá segurando a bandeira, né? O pirulito, mas cadê o resto? O resto todo foi embora. E porque o pessoal tem uma série de outros compromissos, o governante mudou. Quer dizer, como se o governante fosse... Ele tem uma força de atração enorme, tem uma força de atração destrutiva, né? Autônomo. Isso é extremamente interessante. Eu acho que do ponto de vista das iniciativas públicas, essa é uma iniciativa pública que tinha certa autonomia, e que no momento em que muda, a liderança era pública, e no momento que muda o principal da liderança pública, inclusive, especialmente quando mudou o secretário municipal do trabalho, acabou tudo. Tem outra, uma organização extremamente interessante, que eu chamo a atenção de vocês, para quem não conhece, acho que a maior parte deve conhecer, que é o CAMPO, o Centro de Apoio ao Movimento Popular. Tem uma sede de Botafogo, trabalha muito nas regiões mais problemáticas metropolitanas do Rio de Janeiro. Vai até São Gonçalo, assim, das mais complicadas. O campo faz uma coisa muito curiosa, ele chega no local, identifica as lideranças locais, junta essas lideranças locais, de alguma maneira, fala assim: como é que a gente pode fazer projetos de desenvolvimento aqui, de projetos especialmente de inclusão para o trabalho. Então, você é sapateiro, está sem emprego, você é uma costureira, trabalha, mas no final de semana está livre, você é um cabeleireiro e na segunda e terça você tira folga.
Então, junta vocês, eu compro para você o material do sapato, compro para você o material de corte e costura, para você botar no espelho e tudo mais, e vocês vão dar aula para a garotada, e ao mesmo tempo você com o material vai poder produzir os seus sapatos e vender para fora, e consertar os sapatos da própria comunidade, e daí para frente. Se a comunidade, fazendo um grupo chamado um comitê, né, da comunidade, um comitê comunitário, com assessoria do campo, mas não com o comando deles, eles alugam, o campo aluga ou compra um galpão, bota esse maquinário dentro, que seja, essas coisas todas, e quando esse comitê for capaz de desenvolver uma pessoa jurídica própria, com autonomia, autogestão comprovada, com métodos de autogestão bastante independentes e dentro daqueles princípios que o campo defende, eles doam esse material todo para a comunidade e aí vira material comunitário. Ele faz uma rede, eles fazem uma rede sozinhos, é uma iniciativa de uma organização, não é uma pessoa, é uma organização extremamente interessante que faz uma rede a partir dessa organização organizando o outro.